Dia, faça marketing pelo exemplo e não pela promessa. Ganhe pelo exemplo, né? Ganhe pelo exemplo e não pela promessa. Sabe aquela máxima, faz o que eu falo, não faz o que eu faço? Faz o que eu digo, não faça o que eu faço? Não. Só que não funciona, não funciona. O que funciona é o exemplo. Então, bom dia, 7h07 da manhã, a gente iniciando esse cafezinho para falar com marketing, ativando o dia. Coisa boa ativar o dia falando de marketing, nossa. É o que a gente domina, é o que a gente ama, porque a gente ajuda o público. E hoje nós vamos falar, faço o que eu faço e não faço o que eu prometo, né? Então, a gente vai explodir essa lei da persuasão, isso é uma forma de persuadir e influenciar. Nós vamos explodir essa lei da persuasão com gatilhos de marketing. Eu vou te ensinar como, na prática, fazer valer isso, tá? Utilizando aí todos os recursos do marketing, especialmente do marketing digital, que explode tudo isso em termos de gatilho mental, de influência, de liderança, enfim. Então, bom dia, seja bem-vindo, né? Deixa seus comentários, caia no grupo do WhatsApp de liderança, onde a gente debate e cresce a respeito de tudo que a gente coloca aqui. Se desenvolva para a gente ancorar a qualidade dos líderes aí para fazer marketing e gestão. Então, vamos lá, né? Ganhe por sua presença, tá? Eu me inspirei, né? Me inspirei na máxima de na frase de Robert Greene, que ele fala assim: ganhe por sua presença, nunca por sua promessa. Ganhe por sua presença e nunca por sua promessa, tá? Eu tô desmistificando, eu estou transformando, né, todas as leis da persuasão que os autores, pesquisadores comprovam que funcionam em ativos bons e práticos de marketing nessas últimas transmissões, tá? E assim, é uma inspiração, é uma analogia que eu faço para a gente poder entender a dinâmica do marketing, pensar em teoria do ponto de vista leve, né, do ponto de vista funcional. Então, o que acontece, tá? Essa máxima, essa lei, essa frase, ela enfatiza a importância de se fazer presente, né? E ter resultados tangíveis a partir da educação da nossa atividade, da nossa ação. Então, a gente sempre diz, vamos nos conectar, escolher pessoas e também marcas e pessoas pelos atos, pelas atitudes, pelas ações. Palavras são ao vento, palavras não significam nada, palavras são lindas. Existem as palavras, elas nos confortam, elas são provas de amor, sim, elas são uma linguagem de amor, sim. Contudo, elas não se sustentam quando não há ações e atitudes por trás. No marketing, se a gente for trazer para o marketing, é muito comum, né? Extremamente comum eu entender que anúncios, fake news não, vamos dizer assim, promessas, né? Aquelas promessas não cumpridas. Antigamente, as marcas elas faziam anúncios de promessas falsas, inclusive podia ser denunciado, isso era denunciado, é ainda hoje, né? E agora a gente migrou, a gente vem percebendo uma ascensão também nas redes sociais, embora os anúncios pagos, enfim, os motores, os robôs, eles já estão muito afinados em relação a identificar e detectar o que é falsa, o que é promessa falsa ou não. A gente também se penaliza quando a gente faz um bom trabalho, porque a gente recebe bloco, como a gente diz às vezes, de uma forma até injusta, porque o algoritmo entende ali que tem algo errado, algo de baixo valor, né? De forma vulgar. Por exemplo, assim, eu vou fazer um anúncio onde eu vou colocar uma silhueta de uma mulher, né? O robô ele já pode achar que é algo nudes que eu estou querendo promover através do anúncio pago, ele já vai me dar um bloco. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe o mercado se caminhando para melhorar e qualificar esses recursos, identificar o que é falso, o que não é, o que é vulgar, o que não é, o que é ruim, o que não é. A gente vive, sim, numa era de barulho, onde a gente se confunde fácil com as promessas, né? Se já era assim antes, agora mais ainda. Então, há de se ficar atento dos dois lados, tanto do lado de quem promove, tanto do lado das agências, né? Que às vezes naquela ânsia, bom dia, Val, naquela ânsia de querer vender, acabam construindo narrativas falsas.
E do lado de cá, antes de a gente querer consumir, ter milagres, né? A gente compra ideias falsas, porque a gente cai nos gatilhos de persuasão e aí eu acabo comprando falsidade. Isso é comum. Então a gente sabe que a gente tem que ser de verdade, isso eu falo todos os dias. E, de fato, quem é de verdade e consegue apenas aprender os gatilhos do marketing para promover uma boa gestão, uma boa índole, uma boa genuinidade em relação à comunicação, essa pessoa, essa marca, ela perdura mais, né? Porque sim, está ancorada nessa lei básica de atração, nessa lei básica de persuasão, que é eu sou o exemplo, faça pelo exemplo, faça pelo meu exemplo, compre pelo meu exemplo, por quem eu sou e não pelas minhas promessas. Né? Então isso funciona e está aqui na vanguarda da liderança de boas marcas. Então no marketing é crucial apresentar produtos e serviços de forma tangível e realista. Né? Eu preciso, por mais que eu venda consultoria, por mais que eu venda meu conhecimento, eu preciso deixar claro para o meu cliente as garantias que ele tem, as seguranças que ele tem. Isso é tão importante que quando a gente faz um infoproduto, a gente vende mais estatisticamente quando na nossa página de venda nós colocamos garantias, seguranças, depoimentos. O que são ali garantias, seguranças e depoimentos, além de bônus, né? Os bônus, eles confortam o cliente porque eles dão aquela sensação de que, nossa, aquela pessoa entrega mais do que ela realmente vende, porque ela ama tanto que ela faz que ela entrega mais, né? Então, os bônus, eles acionam um gatilho dentro do subconsciente do nosso cliente, no sentido de que eu me importo com o que eu estou vendendo, ou seja, eu sou mais do que eu prometo. Né? E o eu sou mais do que eu prometo funciona que vende. Então, se você oferta ali segurança, garantia nos seus produtos, você vai atrair mais atenção do seu público, sim. O que são as garantias? Bom dia. O que são as garantias? O que são a segurança? O que é a segurança e a garantia? Além daquela básica, né? Você tem 7 dias para trocar o seu produto caso você não compre. Isso aí é básico, você pode usar a seu favor. Também tem os selos de certificação de qualidade de algumas plataformas, né? Como eu disse, o depoimento de clientes que são pró-sociais. Você tem aí o seu currículo como certificação, que dá substância, dá autoridade, dá credibilidade, que são gatilhos de marketing também que você explode, mostrando quem você é de fato, o que você faz de fato, não apenas as suas promessas. Né? Então, o consumidor e a segurança é no sentido de escrever como é que funciona o teu atendimento, como é que funcionam as regras do jogo, o que de fato aquele produto, aquele serviço faz a diferença lá do outro lado. Quanto mais detalhe, quanto mais riqueza de detalhe houver nessa construção, mais rico o seu conteúdo vai estar na hora de uma venda. Quanto mais os seus treinadores, quanto mais os seus vendedores estiverem prontos e aptos, treinados, para compor essa narrativa, de dar segurança para o teu público, para o teu mercado, de dar confiabilidade, mais você vai conseguir fazer vendas. Então, isso é algo que você tem que trazer para dentro da sua narrativa. É um gatilho mental, é um gatilho de marketing, é um gatilho de vendas. Tá? Por isso que a gente fala, eu sou mais do que eu prometo. Quando eu sou mais do que eu prometo, eu consigo, então, vender mais automaticamente. Porque, gente, o público ele já está calibrado, né? Como eu disse, o digital, ele ampliou esse leque aí de possibilidades de fakes, né? De fakes news, fakes anúncios, fakes promessas. Em tudo que é promessa, a gente já começa, o mercado ele já começa a ficar de olho, assim, com um olho mais ou menos negativo, porque a gente sabe que nenhum produto, nenhum serviço faz milagre. A gente sabe que eu posso entregar o meu melhor, mas é 50% o resultado, porque os outros 50% está em quem consome, a gente sabe disso. Então, por mais que eu tenha uma mentoria uau, por mais que eu tenha uma consultoria uau, por mais que eu me dedique muito para entregar algo, o resultado ele só vai vir com a outra parte fazendo o seu trabalho também. Então é ilusório, eu posso prometer emagrecer em 10 dias, se você comprar essa pastilha, essa pessoa comprar a pastilha, ela fazer exercícios, né? Se ela consumir alimentos saudáveis, não adianta, não tem milagre, né? Então isso é crucial, assim, então as pessoas já estão antenadas para isso, tá? Não adianta querer vender algo que a gente de cara já vê que não é.
Depois tem a questão das vendas, né? Nas vendas, os profissionais que se concentram em resultados, olha só, presta atenção, anota esse gatilho, tá? Os profissionais que se concentram em resultados práticos, eles têm mais retorno do que aqueles que só trabalham gatilhos mentais. Ali tá jogando contra toda a tua narrativa? Não. Não, né? Mas eu preciso admitir, tá? Que ser verdadeiro e ser genuíno traz mais resultado em termos de marketing, em termos de vendas, do que saber todas as teorias de gatilhos mentais de marketing de vendas. Embora a gente tenha vários estudos que comprovam que na hora da compra, na hora do impulso emocional, o cliente compra e prefere aquelas marcas que trabalham melhor, que sabem trabalhar melhor o emocional, de verdade, o público ainda dá preferência para quem é verdadeiro, para quem é congruente, para quem é constante na sua narrativa, né? Para quem é transparente. Por isso, quando a gente fez transmissões falando sobre comunicação assertiva e eficaz, a gente falou tanto da importância de amar, estar apaixonado sobre o que eu faço, com verdade e com transparência. Eu preciso dizer isso, não é conceito na filosofia, realmente é relatório, é estatística, tá? Então, na prática, você vai ver aquele vendedor que ele não tem, às vezes, habilidade nenhuma, ele é um grosso, tá? Mas ele vai lá, ele trabalha, ele baixa a cabeça, trabalha, ele pega o telefone, começa a ligar para todo mundo, ele tem uma lista ali explosiva de contatos, ele acontece, porque ele se importa com o cliente dele, ele vai lá, ele não tem muito trato fino, mas depois que ele fez a venda, ele pergunta como é que o cliente está, quando o cliente, ele conhece o cliente, né? E isso me chama muita atenção, me grita em qualquer segmento, quando eu tenho um vendedor que ele fica no meu pé, né, perguntando aí como é que foi, como é que consumiu, eu fiz uma compra, quando ele vai fazer outra, já está no momento, então a pessoa é muito organizada na sua gestão de relacionamento com o cliente, independente se ela tem uma plataforma que a gente chama de CRM ou não, que ajuda muito, mas enfim. Então, a gente tem aqueles vendedores que são natos, porque eles são consultores, eles entendem a dor do seu cliente. Essa pessoa, ela explode muito mais em vendas e resultados do que aquela que só está preocupada em dominar gatilho de persuasão, mentindo às vezes, né, ou exagerando nas suas habilidades de persuasão de uma forma maquiavélica, sabe, de uma forma intencional para ruim. Então, como eu digo, qual é a diferença, qual é a linha tênue, a chave que vira o uso correto, o uso saudável dos gatilhos de persuasão e influência, né? Eu não ser maquiavélico, o que torna uma ação maquiavélica é eu fazer com mais intenções, sem verdade, sem congruência, né? Então, e eu explodir de uma forma positiva, eu criar conexão saudável com o meu cliente para deixar ele seguro, confortável e em paz comigo. Então, no momento que eu tenho uma boa índole, no momento que eu realmente tenho algo que faça sentido para o meu cliente, eu uso os gatilhos para trazer ele para minha conexão, para que eu possa ajudá-lo através do meu produto, eu deixo de ser um vendedor e passo a ser um consultor de negócios. Eu deixo de ser um simples vendedor para ser alguém que faz diferença na vida do outro. E eu não estou falando, desmerecendo os vendedores, não é isso? Estou dizendo que um bom vendedor, ele tem esse olhar de não ser mediano. O bom vendedor, ele se destaca por ajudar o outro através dos produtos e serviços que ele tem, né? Então, ele ganha um destaque especial, um brilho especial, né? No sentido da liderança, a liderança que fala mais alto do que as palavras, hoje nós já temos maturidade, o público, o mercado já tem maturidade para entender que ali tem coisa ruim por trás, ali tem uma insegurança, ali tem uma inverdade, ali tem uma articulação que não se sustenta, né? Por quê? Porque líderes de verdade, que fazem toda uma gestão de equipes com base nos seus resultados, com base na sua verdade, no respeito que vem genuíno, né? Não naquela categoria de chefia, né? Uma coisa é ser líder, outra coisa é ser chefe, uma coisa é gritar, outra coisa é persuadir com verdade, né? Então, um chefe não é um líder, um chefe ele manda, ele ganha na força, ele ganha no grito, ele ganha na voz, né? E a gente tem que desenvolver, entendi, agora eu vou ser líder, não vou ser chefe. Não, é um exercício que a gente vai desenvolvendo todos os dias, basta ver a nossa relação em casa com nossos filhos, né? A gente quer ser um bom líder, mas de vez em quando a gente extrapola, isso acontece no dia a dia, uma dinâmica que a gente vai construindo, e com as marcas não é diferente. Eu sempre gosto de fazer a relação da liderança de pessoas com a liderança das marcas, porque marca se constrói com liderança de pessoas, né? E o exemplo, quando a gente faz em casa,
casa, ele só é o mesmo, só a escalabilidade que é diferente, mas os processos, a inteligência emocional, tudo que tem por trás é a mesma coisa. Então, eu gosto de fazer essas analogias, porque onde você tá bem num campo, você tá bem no outro. Vê se faz sentido para você, né? Então, o líder, ele tem que fazer pelo exemplo, tá? Ele não pode... As palavras, elas norteiam, ok. Elas confortam, sim, né? Mas na prática, na hora de colher resultados, na hora de exigir resultados, você tem que ser o exemplo antes. Você tem que percorrer o caminho antes. Você tem que servir, você tem que agir, tá? Logo, em resumo, tá? Em resumo, ser autêntico traz muita eficácia na comunicação, na ação, nos resultados, na venda. Significa estratégias sinceras e genuínas com o cliente, tá? Que trazem, sim, mais resultados do que eu só ficar preocupado com as armas da persuasão que a gente está trabalhando aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, tá? Por que tudo isso? Porque por que um vendedor, Aline, quando é genuíno, ele tem mais resultados do que quando ele utiliza gatilhos mentais? Porque ele constrói confiança, né? Ele constrói confiança. Nenhum gatilho mental, por mais bem elaborado, por mais que a química cerebral aconteça, e acontece, se a gente for pegar... eu nunca me esqueço de um teste que a Coca-Cola fez. Foi a Pepsi que fez. A Pepsi versus Coca-Cola, né? Essa rixa aí que já não tem mais tanta, né? Já desde que a Coca-Cola se posicionou como sim, eu sou a segunda, né? Só tem Coca-Cola, tá tudo bem, então amenizou um pouquinho isso aí. Mas até então a Coca-Cola, a Pepsi-Cola fez um teste onde ela botou no copos, né? Coca-Cola e Pepsi-Cola. E ela botou ali uma embalagem que o consumidor não conseguia identificar o que era um e o que era outro. E aí no supermercado ela dava para as pessoas consumirem. E ao consumir, muitas pessoas não sabiam o que era um e o que era outra, né? Só que quando elas achavam que era Coca-Cola que elas estavam consumindo e era Pepsi de verdade, o cérebro ele funcionava diferente. Então eles colocavam aparelhos, e esses estudos, esses testes foram feitos em várias marcas, né? Não só Coca-Cola versus Pepsi, mas isso é muito comum, esse tipo de pesquisa, de estudo é muito comum para testar a qualidade dos produtos de uma própria marca. Então eu tenho vários produtos, eu quero saber qual que cai melhor no gosto do meu consumidor, eu faço esses testes. E aí a gente coloca essas máquinas que a neurociência aplica com eletrodos, enfim, no cérebro, eu consigo perceber a parte cerebral do cérebro que mais está ativada quando eu relaciono o gosto, o sabor, as emoções com um produto, com um serviço. E, de fato, o cérebro emocional, né, aquela parte emotiva nossa, que faz com que desperte a mim uma ansiedade, uma vontade de consumir, um desejo, ela é muito mais ativa, né, quando eu relaciono com marcas que a gente pode dizer que são efeitos placebos, né? O efeito placebo é mais ou menos isso. Eu ativo no meu emocional algumas verdades que meu cérebro, meu pensamento, meu penso façam que se torne verdade, né? Afinal de contas, o cérebro não distingue imaginação e realidade, isso também já está comprovado. Então, no momento em que eu penso a respeito de uma marca e eu emotizo, eu tenho uma sensação, tudo, gente, traz emoção para nós, tudo ativa o nosso emocional, tudo, uma cor, um elemento qualquer, tudo ativa alguma emoção no nosso subconsciente. E quando eu relaciono essas emoções com as marcas, logo eu tenho vínculos. Isso é a persuasão através de gatilhos mentais e de marketing. Funciona na hora do impulso do consumidor comprar? Sim, funciona. Porém, o que a gente está dizendo aqui é que só isso não basta, né? Só isso não basta. Por quê? Porque só isso não mantém a construção de confiança que eu preciso para ter consumidores a longo prazo, para ter público a longo prazo, né? Então é um foco na necessidade do cliente. Quando eu foco na necessidade do cliente, não basta eu só atrair, eu tenho que manter. Então sim, o primeiro passo, que foi uma transmissão que a gente fez ontem, falei, primeira coisa é a atração, óbvio. Aqui você usa os gatilhos de marketing, os gatilhos mentais, óbvio. Porém, se você não sustenta com verdade, se você faz e não só promete e não faz, e não cumpre, não entrega, não tem jogo. Não tem jogo, você perde o cliente compra de uma vez e não volta nunca mais, ainda sai falando mal. E, gente, para você reverter algum cliente falando mal é muito difícil, tá? É 5-1, eu costumo dizer, 5-1, tá? Então, assim, você faz uma ação boa e, aliás, uma pessoa que fale mal, você tem que fazer 5 ações boas para tentar reverter. Se a gente fosse fazer essa analogia. Paulo Vieira, que trabalha o integral sistêmico do ser humano,
ele sempre fala, baseado em estudos de outras, né, correntes, que quando você fala mal para alguém, quando você critica alguém do ponto de vista negativo, você tem que, ele fala exatamente isso, você tem que criticar positivamente mais 5 vezes para a pessoa não ficar com trauma, para a pessoa não deixar de ter essa conexão gostosa contigo, né? Essa questão de empatia, essa questão de prosperidade, essa questão de um relacionamento próspero. Então, a cada uma crítica que você faz para alguém, para seu cônjuge, para seu familiar, para seu amigo, para seu filho, você tem que fazer outras tantas mais positivas, para que você, então, esteja em equilíbrio, esteja no neutro, esteja zerado. Por quê? Porque o negativo, ele fixa mais, né, no nosso subconsciente, né, na síndrome do patinho feio que todos nós temos, na síndrome do não merecimento, na síndrome da rejeição, né, que hoje a gente vive em meio a uma sociedade em que naturalmente a gente é expostos à rejeição, né, as telas, os celulares, a dinâmica do dia a dia, que traz muitos sacrifícios, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que matar um leão por dia, então a gente não tem aquele tempo de prosperidade, de conexões saudáveis com a nossa família, né, com a nossa vida, enfim, e isso repercute também aqui na nossa essência, também no nosso marketing, no nosso business, no nosso jogo, tá? Então os clientes, eles estão carentes desse emocional, só que e eu só consigo nutrir essa emoção, essas dores do meu cliente, quando de fato eu tenho uma conexão genuína que vai além das habilidades de persuasão, tá? Isso é criar valor percebido. Isso é criar valor percebido. Ora, dito isto, fica fácil entender. Eu só consigo criar valor percebido no meu cliente e eu consigo apenas ativar valor percebido através da minha narrativa, do meu storytelling, da minha comunicação, quando eu penso justamente em ser genuíno e verdadeiro e ter resultados nessa esfera, mais do que apenas só usar artes, gatilhos mentais, enfim. Ontem, um cliente chegou para mim e falou assim: Aline, eu tô vendo que o mercado, no meu segmento, os meus concorrentes, eles estão vendendo muito, batendo em cima daquele storytelling, daquela jornada do herói, que é vitimizada, sabe? Eu nasci na favela, eu tive dificuldades, eu me separei, eu criei não sei quantos filhos sozinho, né? Eu batalhei, né? Ora, todos nós temos uma batalha e uma jornada do herói. E isso vende, né? Funciona, mas até certo ponto. Chega uma hora que vira casca e até demasiado. Todo gatilho de marketing mental que é usado de uma forma demasiada é ruim. Chega um determinado ponto que atira contra nós mesmos, porque parece que aquilo ali é a única coisa que a pessoa tem. Então você vê alguns palestrantes motivacionais que eles se lançam e fazem muito sucesso por meio da história de superação deles. E tá tudo válido, tá tudo bem. E utilizam sua história de superação para poder educar o mercado e contribuir para a sociedade. Ótimo, bárbaro. Mas quando fica só nesse raso, chega uma hora que aquela narrativa não convence mais. Então, eu já cansei de ir em palestras motivacionais em que a primeira é ótima, a segunda eu já não vou, porque é sempre a mesma palestra, sempre a mesma coisa, não tem profundidade. Qual é o jogo, tá? O jogo, e eu tô narrando isso porque é o que mais estou enxergando no mercado, e isso não é fake news, só que isso nem por si só é ruim, só que quando é extremo, quando é over, parece que, claro que na habilidade do palco ali eu vou brincar mais, eu vou colocar mais saliência em alguns pontos que nem é tanto assim, né? Isso faz parte de narrativas, do próprio storytelling para cativar o outro, tá tudo certo. Agora, quando eu uso só isso, aquilo, chega uma hora que não sustenta, tá? E o ideal não é que eu tenha que deixar de usar esse recurso, ao contrário, eu devo usar esse recurso, como eu disse, para atrair o mercado, para conectar a pessoa comigo, para criar esse rapport, para criar essa zona de conforto, essa zona de segurança. Isso eu preciso fazer. Eu preciso, para que eu possa ajudar meu cliente, eu preciso me conectar com ele. Então eu preciso disso. Ok, mas e depois? Depois eu tenho que me aprofundar. Depois eu tenho que estudar, depois eu tenho que pesquisar, eu tenho que entregar valor, eu tenho que entregar soluções, não só inspiração. Então, uma coisa é eu entregar inspiração, outra coisa é eu entregar soluções. Se meu cliente está com uma dor, não adianta eu criar uma narrativa de que a minha história vai ser a solução do outro. Não, a minha história, ela vai inspirar o outro. Eu acho que aí, isso é um insight que me vem agora conversando contigo, tá? Eu nem anotei para falar, nem tá aqui no meu rascunho. Mas acredito que a linha tênue
é justamente essa. Eu vou dar esse feedback para minha cliente ontem que me trouxe isso, né? É a linha tênue. Uma coisa é eu inspirar para conectar, outra coisa é eu entregar algo de valor que realmente faça a solução para o meu cliente. O que é eu entregar algo de valor? É a minha metodologia, o meu conhecimento, o meu produto, a minha pesquisa, né? O meu processo, o meu checklist, a minha receita de bolo. Ou seja, toda a minha experiência, ela tem que ser transformada num produto para que eu consiga de fato ajudar o outro. Do contrário, eu ainda não posso cobrar. Do contrário, eu vou só inspirar. Inspirar já é algo bom, já é suficiente, sim. Eu já posso fazer marketing digital inspirando, sim. Eu posso fazer uma rede social onde eu vou inspirar outras pessoas. Os influenciadores fazem isso. E o que eles entregam? Eles entregam, então, produtos de outros, né? Que fizeram um trabalho de experts. Nós falamos sobre isso ontem, anteontem. Então, se você não tem uma linha de pesquisa, uma metodologia, algo que realmente, comprovadamente, vai ajudar o outro, um produto que você desenvolveu. Então, você, por exemplo, é uma farmácia. Você pode representar produtos ou você pode criar as suas fórmulas ali que ajudem de fato o seu cliente. Eu conheço uma farmácia de manipulação em Porto Alegre que tem produtos que eu nunca vi em lugar nenhum, que só ela tem, com resultados que só ela tem. Incrível. A farmacêutica, ela se aprofunda em criar fórmulas novas, diferente de outras farmácias que só trabalham na manipulação de receita do médico, né? Então tá tudo bem, tem mercado para todo mundo, tem jogo para todo mundo. O que eu quero dizer é que você apenas tem que se posicionar, tá? E usar a sua inspiração para conectar. Mas na hora de vender, ou você representa outra marca, ou você realmente tenha algo a oferecer e a vender, tá? E ajudar o mercado. Por isso que a gente sempre fala, é ajudar o mercado, eu sempre digo, lidera o mercado quem serve o cliente, lidera o mercado quem serve o cliente, quem ajuda o cliente. Se você não tem um propósito maior de ajudar seu cliente, você não tem produto, você não tem serviço. E tá tudo bem, vai representar alguém, mas não use a tua inspiração como venda, tá? Isso que é um ponto importante que a gente tem que falar, tá? Então é sobre isso, tá? Se eu puder ilustrar, seriam aquelas, sabe, se a gente for trazer para uma linha também pessoal para você entender, imagina aquela mulher que quer conquistar um homem, ela se molda, ela faz gatilhos de persuasão, ela conquista, mas e depois, né? Depois ela tem que sustentar uma inverdade, depois ela vai deixar outra pessoa infeliz. Agora, aquela mulher, aquele homem que conquista o parceiro utilizando arte de sedução, de persuasão para fazer o outro feliz dentro de uma relação saudável, aí é outro contexto. Entende? É mais ou menos essa relação que eu quero que você entenda sobre usar a arte da persuasão, a habilidade de persuasão do marketing, que sim existe, sim funciona, para então fazer vendas, tá? Com copies matadoras, anúncios potenciais, tá? Tudo isso. Então, é atração inicial pelos gatilhos mentais de vendas e de marketing, porém com sustentabilidade e autenticidade, transparência e verdade necessária a sustentar com verdade o valor da empresa. Então a gente fala tanto em marketing de valor, eu preciso agregar valor para não vender por preço, como consistência, narrativa de storytelling, de conexão, tá? Isso justifica toda essa verdade, justifica sim uma narrativa de marketing de alto valor. É a cultura organizacional, é o propósito, é a missão, é a visão, é o meu valor que vai sustentar a narrativa, tá? Então eu vou atrair pelos gatilhos mentais, sim, mas eu vou sustentar pelo quê? Tá aqui o resumo, a síntese de tudo que a gente sempre fala, tá? Se eu pudesse, como diz, nossa, me fugiu o nome dele. Tem um apresentador de um podcast muito famoso nos Estados Unidos, que ele fala sobre energia. Vou botar o link nos meus stories, tá, gente? Ele fala sobre energia quântica, ele fala e resultados, né, nos negócios, enfim. E ele traz ali cérebros, os pais do segredo, essas coisas todas, é fantástico. Nossa, me fugiu muito o nome dele. Eu vou botar nos meus stories. É maravilhoso, maravilhoso. Os podcasts dele são maravilhosos. E ele fala assim, e no final de cada episódio ele fala assim, se você morresse hoje, né? Se você tivesse que sair desse mundo, mas você tá numa situação onde todo o seu conhecimento foi apagado no universo e você só tem três ou uma, né? Você só tem um papel, uma caneta e você só tem uma frase, um legado para deixar para o mundo. Que legado seria?
Se tivesse essa situação, a gente sempre faz essa pergunta, do ponto de vista de marketing, eu diria exatamente, atraia pelos gatilhos de persuasão, mas mantenha pela sua consistência de propósito social, cultura organizacional, que inclui missão, visão, valores. É isso, tá? Por isso que a gente fala, isso é posicionamento mercadológico, isso é gestão de brand, disso deriva todo o resto que a gente fala, disso deriva as técnicas de comunicação assertiva, disso deriva as técnicas de marketing digital, mas tudo parte desse recheio, que é a minha cultura organizacional, ancorada nas minhas regras, na minha verdade, em quem eu sou, nos meus valores, que vai conectar com o cliente, que vai manter aquela relação com o cliente. Então, gatilhos mentais eu atraio, agora eu sustento e mantenho através da minha verdade, tá? Ela é uma narrativa, essa bem justificada em função de que traz essa autenticidade, essa credibilidade que a gente sempre fala, esse engajamento com o público, né? Essa diferenciação competitiva, esse brilho, como eu digo, de autenticidade, se eu fosse falar de uma pessoa, de uma personalidade, né? E logo, impacto social positivo. Tá? Vamos lá. A abordagem genuína e sincera, então, ativa junto ao cliente, gatilhos de persuasão? Sim. Tá? Naturalmente, eu já falei sobre isso algumas vezes. Quando você tem ali a linha ancorada na sua verdade, automaticamente você se preocupa com o seu cliente, automaticamente você vai dar testemunhos, você vai querer que ele se sente seguro, você vai explicar, né? Você vai estudar o seu negócio. Isso tudo faz parte do jogo natural de quem é de verdade. Então, seja verdadeiro na sua atitude muito mais do que as suas promessas, né? Essa é uma célebre que ancorou aí a nossa narrativa de hoje. Então, a atração inicial e a sustentação pelo relacionamento. É esse o gancho. Esse é o gancho que você tem que ter aí na sua mente, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer para você em termos de persuasão real, né? Verdadeira. Aquela persuasão de verdade, né? Qual é o storytelling, né? As pessoas andam pra gente, a gente já tá afindando aqui a nossa transmissão e o recado que eu te deixo é assim, as pessoas andam falando muito sobre a necessidade de montar storytellings, né? Se a gente vai fazer cursos de como produzir uma copy, como produzir um texto para as redes sociais, a receita sempre faça storytelling. O que é storytelling? Eu pegar um gancho que aconteceu, um fato que a sociedade comenta, por exemplo, a luta do Popó, o dólar que aumentou, o dólar que caiu, a enchente, qualquer dado aí, qualquer situação que aconteça naquele dia, naquele momento, naquela semana, e faz um engajamento com o público através desse storytelling. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas transformam esse storytelling nessa única narrativa superficial de venda. E isso atrai num determinado momento. Então, sim, a narrativa de marketing digital, atualmente, que recai sobre storytelling, ela é válida, ela é verdadeira, ela é importante. E eu tô narrando storytelling porque aqui acontece a maioria dos gatilhos onde as pessoas colocam, né? Persuasão, na jornada do herói, onde eu sou o vítima, enfim, né? O que acontece? É só um alerta. Eu quero encerrar com esse alerta. Não fique apenas no storytelling, tá? Não fique apenas no storytelling. Atraia pelo storytelling, mas depois engaje o seu público com a sua verdade, com a sua identidade e com as formas que de fato você tem para solucionar os problemas do seu cliente, levar ele para a imaginação, contar histórias, levando ele a sonhar dentro daquilo que você pode entregar. Né? Então lembra que você, seu produto, seu serviço, ele de fato ajuda o seu cliente. E é sobre isso que você tem que sustentar, né? Como que ajuda. E aí você explode contando narrativas de como que realmente o seu produto pode, ou seu serviço pode fazer diferença na vida daquela pessoa. Leva ele a sonhar e imaginar, sim, isso é saudável, mas dentro daquilo que você é de verdade, tá? Isso é diferenciação de concorrência. É isso, gente. Do contrário, tá? Pra gente findar aqui, você satura o seu cliente. Você se torna previsível, né, a longo prazo, falta verdade e criatividade, né? Hoje, quando eu vejo alguém extrapolando a linha da narrativa de persuasão, eu penso, essa pessoa é só isso? É muito raso. Parece que falta criatividade, falta verdade, né? E eu começo a ter a aversão daquela pessoa porque eu começo a perceber que ela tá me manipulando, que ela tá me vendendo só a historinha dela e não quem ela é de fato, tá? Então, como eu digo, se você tem uma história linda, você quer inspirar, inspire.
mas venda algo consistente. Se você não tem algo consistente para vender, tá tudo certo. Talvez seu papel seja apenas inspirar, mas aí você tem que buscar, então, por trás, ter um expert. E tá tudo bem, isso é normal, faz parte do jogo e tem que acontecer, tá? Só saiba calibrar essa linha, esse fio, tá? Para você poder validar aí a sua construção de credibilidade, respeito, ética, tudo isso que faz parte de uma marca a longo prazo e que traz os fãs de uma love mark, tá? É isso, proteja a sua reputação sempre. Dignidade, proteção da dignidade sempre, tá? É o que eu sempre digo, e com essa frase eu encerro a nossa transmissão de hoje, te desejando uma excelente semana, e lembrando que vou estar às 15 horas com Rafael. Ele é cadeirante, ele é doutorado, ele é doutor em administração, ele é mestre, ele é professor junto com alunos, enfim, estão buscando doutorado, estão buscando academia. Só que ele tem uma história de superação muito grande. Ele sempre foi líder, sempre falou sobre gestão, né? Só que agora, na condição de cadeirante, ele nos traz a questão da superação. Então, ele inspira, né? Ele inspira, e tem conteúdo. Olha só, ele inspira e tem conteúdo. Então, vou estar na TV Líder do Vale, hoje às 17 horas, ao vivo com ele. Também, à 1 da tarde, meio-dia e 30, estarei no Power Streaming, acompanhando um colega que fala sobre como ganhar dinheiro com milhas. Não tem a ver com vendas, nem com marketing, nem com liderança, mas tem a ver com ganhar dinheiro, né? E ele é nosso cliente, é nosso parceiro, enfim, então eu vou estar acompanhando, além de ter matando saudades aí de todo o time do Power Streaming com o Fabiano Brasil, do qual eu já fiz parte com muita honra, do qual fui uma das primeiras do time, na primeira leva, as primeiras apresentadoras do Power Streaming, participei desse projeto lindo, maravilhoso. Depois, por uma questão de logística, a gente teve que se afastar um pouquinho, mas há pouco tempo a gente fez uma transmissão aí com o Fabiano, então é alguém que eu tenho muita admiração, e eu vou estar hoje lá, 12:30, matando a saudade daquele time todo, junto com o meu colega Rodrigo Marrone, que vai estar falando, ensinando sobre como ganhar dinheiro com milhas. Mas o papo que tem a ver com liderança, que tem a ver com a pauta de hoje aqui nessa transmissão, vai ser às 17 horas pela TV Líder do Vale, com a inspiração de Rafael. Inspiração e prática, em termos de gestão, em termos de liderança, em termos de superação, tá? E resiliência. Acompanhando os stories aí, os links das transmissões, que vai estar fantástico para você participar ao vivo, debater, perguntar, enfim. Então, eu espero que tenha te ajudado aí a transmissão de hoje a citar sobre essa linha, tá? Essa linha tênue entre você inspirar e ser. Seja mais do que fale, não prometa, haja, entregue, tá? Porque isso, a longo prazo, é um dos maiores gatilhos de persuasão, de liderança e de influência que a gente sustenta hoje no mercado. Faça com verdade, faça com congruência, porque de uma forma maquiavélica você não vai longe. É isso que eu deixo aí de legado em termos de resultados práticos que a gente vem testemunhando e validando em tudo que a gente faz junto com as marcas, tá? Tenha um excelente dia e até amanhã. Amanhã eu te encontro de novo, tá? 7h07 da manhã eu te encontro de novo aqui para você construir um pouquinho mais a sua liderança, saber o que pedir para sua agência, saber o que pedir para sua equipe, tá? E se você quiser também deixar aí seu case pra gente estudar junto e avaliar, inspirar também outras pessoas. Temos um grupo de WhatsApp para isso também, dos líderes, tá? Procura aí nos meus stories, que tá ali nos destaques, ou nos destaques, estamos juntos, né? Para você também se inspirar. Até amanhã. Tenha um bom dia.